Pessoal, então começando a nossa aula pela lâmina de pâncreas, certo? Então, uma primeira visão do pâncreas no aumento menor, né? O primeiro que a gente pode observar é que o pâncreas ele é também dividido, né, em lóbulos pancreáticos. Então, quando nós olhamos a lâmina e vemos esse tipo de fragmentação do órgão, na verdade não é uma fragmentação por preparação, são sim os lóbulos pancreáticos. Tá? Então, nesse menor aumento, a gente consegue observar os lóbulos pancreáticos. Nós conseguimos observar esses grupos de células que aparecem menos coradas do que o restante. Cada grupinho de célula desse menos corada, que o Emanuel está apontando agora, ali é uma ilhota de Langerhans. E essas estruturas ao redor, com uma coloração mais intensa, aqui nós temos os ácidos pancreáticos. Tá? Então, na pontinha da seta aqui é uma ilhota, que é a porção endócrina do pâncreas, e tudo ao redor são ácidos. Então, nesse menor aumento, nós conseguimos ter essa imagem do órgão. Passando para a objetiva de 10 vezes, tá? Então, um aumento maior para mostrar a ilhota de Langerhans novamente, certo? Então, claramente nós conseguimos identificar na lâmina pela diferença de tonalidade da cor, onde a ilhota fica menos corada e os ácidos com uma intensidade maior. Passando para a objetiva de 40 vezes, tá? Então aqui sim a ilhota agora bonitinha, né? Bem bonita. Bom, a ilhota, como nós vimos na teórica, ela é formada por células A, células B, né? Células alfa, células beta, células delta e a célula F. Então são 4 hormônios produzidos. Né? Então essa ilhota ela vai produzir a insulina, vai produzir o glucagon. Né? A insulina, que é o hormônio envolvido aí no caso disparador, que se trata de um caso de diabetes. Tá? Então a insulina e o glucagon, a somatostatina e o peptídeo pancreático. Nessa coloração que nós temos, né, não dá para diferenciar muito bem a célula A da célula B, que são as duas que têm maior quantidade. Mas o que a gente consegue identificar? Primeiro, esses espaços que nós estamos observando aqui na ilhota, isso aqui é um capilar sanguíneo. E a ilhota, ela apresenta suas células todas enfileiradas. Por isso, a classificação da ilhota, a ilhota é uma glândula endócrina, cordonal, merócrina. Né? Todas as glândulas endócrinas são merócrinas, certo? Então nós temos aqui os cordões celulares, tá? Cordões celulares, e o capilar sanguíneo do tipo fenestrado entre os cordões. E esses cordões que são formados pela célula A, que secreta o glucagon, a célula B, que existe em maior quantidade, 70%, que secreta a insulina, e a célula F em menor quantidade, né, que todas. O ácino, tá, os ácinos, que são as estruturas que estão todas ao redor, né, então tudo que nós estamos vendo aqui, ó, ao redor da ilhota, são ácinos pancreáticos, certo? Então aqui, por exemplo, eu tenho aqui um ácino, ó, todos aqui são ácinos, certo? Então aqui um ácino, aqui é um ácino, aqui é um ácino, aqui é outro ácino. Tudo aqui são ácinos. O ácino, ele é formado pela célula acinosa pancreática. Tá? Olha aqui esse ácino, ele aparece, no corte ele aparece um pouco mais esférico alongado. Então cada célulazinha dessa é uma célula acinosa pancreática. Então são essas células acinosas que sintetizam as enzimas digestivas que fazem parte do suco pancreático. Suco pancreático, que é a secreção exócrina do pâncreas. Tá? Então, o ácino, junto com os ductos, formam a porção exócrina do pâncreas. Vamos voltar para o aumento menor para nós procurarmos aí um ducto, né? Para saber diferenciar o que é um ducto de um ácino, né, de uma ilhota. Então veja que no menor aumento as ilhotas elas estão em grande quantidade, né? O que predomina são os ácidos, tá certo? Então veja, uma ilhota
ácinos e provavelmente, né, nesse menor aumento, né, vamos passar no maior aumento para nós identificarmos, né, mas provavelmente são ductos. Então olha aqui, ó, um ducto um pouco menor, um ducto um pouco maior, na objetiva de 40 vezes, é que nós identificamos aqui o ducto, né, com o epitélio simples cúbico. Tá? Então aqui eu tenho o ducto formado aqui pelo epitélio simples cúbico, que eu posso identificar aqui. Então, ácino e ducto, porção exócrina do pâncreas. O ácino secretando as enzimas digestivas do suco pancreático. O ducto acrescentando água e íons bicarbonato, que vai compor também esse suco pancreático. Então, o pâncreas é uma glândula mista, mas com porções exócrina, né, que é o ducto e o ácino, e a porção endócrina, que é a ilhota de Langerhans. Pessoal, como nós vimos na projeção, o pâncreas ele é uma glândula mista, certo? Então, a porção endócrina do pâncreas, ela é representada pela ilhota de Langerhans, que é as ilhotas, no caso, são classificadas como glândulas endócrinas cordonais. O que nós observamos aqui, né, no desenho, de acordo com o que a gente viu na projeção? As cordões de células, certo? Que são as células A, células B, células D, células F, né? Que produzem os hormônios. E entre esses cordões, os capilares do tipo fenestrado. Tá? Então essa é a ilhota de Langerhans, né? A representação dela, tá certo? E ao redor das ilhotas, né, como a gente pôde ver na projeção, ao redor é todo ocupado pelos ácinos pancreáticos. O ácino ele é formado por células piramidais, né, que são as células acinosas, e o ácino é quem produz as enzimas do suco pancreático, que é a secreção exócrina do pâncreas. Então, representando aqui os ácinos. Ainda fazendo parte, né, da porção exócrina, os ductos, certo? Que são de diversos tamanhos, desde ductos menores com epitélio simples cúbico até ductos maiores com epitélio simples cilíndrico. Então, os ácinos e ductos, eles vão formar a porção exócrina do pâncreas, que produz o suco pancreático. Então, essa porção exócrina, ela recebe uma classificação à parte, que é glândula exócrina acinosa composta, certo? As ilhotas são glândulas endócrinas cordonais. O pâncreas, como órgão, é classificado como uma glândula mista. Tá? O pâncreas, como órgão, é uma glândula mista. Mas tem a sua porção endócrina e tem a sua porção exócrina separada. Tudo bem? Moçada, então agora a lâmina de fígado. Ó, essa lâmina, nós já observamos ela num outro momento para identificar os vasos sanguíneos. Agora nós vamos identificar o órgão, o fígado, como estrutura histológica própria do órgão, né, para estudar o tipo de estrutura, como ele é formado, certo? Então, como a gente pode observar nesse menor aumento, o fígado é todo subdividido em estruturas que são denominadas de lóbulos hepáticos. Então o Emanuel está passando a seta, ó, sobre o lóbulo hepático. Então você pode ver que no campo são lóbulos hepáticos ao lado de lóbulos hepáticos. Tá certo? Então a estrutura inteira aqui, ó, essa estrutura inteira que o Emanuel está passando a seta, isso aqui é um lóbulo hepático, assim como esses outros também. E entre os lóbulos hepáticos, tá, nesse aumento já dá para nós identificarmos, entre os lóbulos hepáticos, ó, nós vamos identificar essas regiões que o Emanuel apontou agora, que é o espaço porta, certo? Então a seta, né, essa área inteira entre os lóbulos é o espaço porta, tá? Então cada divisão dessa que você está vendo aqui no campo é um lóbulo hepático. E entre os lóbulos hepáticos existe o espaço porta. Vamos então ver um lóbulo hepático. Nesse aumento, a gente já consegue identificar uma estrutura do lóbulo hepático. Aquela estrutura central, aquele espacinho em branco. Aquilo que está apontado na seta, aquela estrutura que está apontada na seta,
é uma veia centrolobular. Né? O Emanuel vai pôr no maior aumento para nós podermos identificar um pouco melhor. Olha, e nessa objetiva de 10 também, tá bonito. Tá? Então ali é a veia centrolobular. Lembrando que a veia centrolobular ela vai drenar o sangue dos capilares sinusoides. Então tudo isso é o lóbulo hepático, delimitado pelo conjuntivo interlobular. No centro do lóbulo, a veia centrolobular. Vamos passar para a objetiva de 40. Então, na objetiva de 40 vezes, novamente, aqui no centro do campo, a veia centrolobular. E estas células todas que nós estamos observando, né, ao redor dessa veia centrolobular, estas células são os hepatócitos, certo? O hepatócito é a célula morfofuncional do fígado. As funções hepáticas de desintoxicação, armazenar metabólitos, síntese proteica, síntese da eritropoetina, síntese da bile, né, a neoglicogênese, a síntese de glicose, enfim, todas essas funções que o fígado executa são feitas, são realizadas pelos hepatócitos. E veja o seguinte, os hepatócitos, eles se dispõem em fileiras, cordões celulares. Tá? O Emanuel agora vai apontar um capilar do tipo sinusoide. Né? Olha que um bonitinho, né? Até com hemácias dentro. Ó. Então, todos essas estruturas que o Emanuel apontou, semelhantes a essa, né? Então eu vejo aqui, ó, cordão de hepatócito, e essa estrutura entre os cordões é o capilar do tipo sinusoide, que é o capilar que vai irrigar o fígado, né? No caso, o lóbulo hepático. E um detalhe, nos capilares sinusoides existem macrófagos que fagocitam as hemácias velhas. Então, a única função que o hepatócito não executa no fígado é a hemocaterese, que é realizada pelos macrófagos localizados aqui no capilar do tipo sinusoide. Então, o lóbulo hepático é formado pelo capilar sinusoide, pelos cordões de hepatócitos e pela veia centrolobular. Certo? Essa é a estrutura de um lóbulo hepático. Vamos então no menor aumento para nós identificarmos o espaço porta. Então tá aí, ó, na objetiva de 10 vezes, um espaço porta bonito, né? Então o espaço porta é essa região inteira é o espaço porta. Então ele tem tecido conjuntivo e tem ramo da artéria hepática, ramo da veia porta e aqui um ducto biliar. Você pode estar olhando, né? Fala, nossa, Valdemar, que é que a gente enxerga no menor aumento aí, né? Então o Manuel vai passar para o maior aumento para nós podermos diferenciar, né? Senão não tem como nós identificarmos essas estruturas. Então dá uma olhada. Ó, essa é uma arteríola, como nós já estudamos. Só que essa arteríola é o ramo da artéria hepática, que fornece sangue arterial para o lóbulo hepático. Certo? Lembre-se, aqui é lóbulo hepático, né? Hepatócito, capilar sinusoide. Aqui é espaço porta. Então essa estrutura é o ramo da artéria hepática, que é uma arteríola. Aqui ao lado, você fala, nossa, isso aqui é uma estrutura? É. Isso aqui é uma vênula, né? Tem parede, ó. Tem endotélio. Isso aqui é uma vênula. Essa vênula é um ramo da veia porta, que é aquela veia que irriga o fígado. Então o sangue da veia porta também vai irrigar os capilares sinusoides, certo? Então essa estrutura é o ramo da veia porta, essa é o ramo da artéria hepática, e agora aqui do lado esquerdo, o Emanuel vai colocar a seta lá para nós podermos deixar em evidência, essa estrutura, essa aqui, nossa, isso aqui é uma estrutura? Sim, isso aqui é uma estrutura, isso aqui é o ducto biliar, formado por epitélio simples cúbico.
Olha a luz do ducto aqui, ó. Então o ducto ele é formado por epitélio, tem o conjuntivo em volta e tem a luz. Então essa estrutura que é o ducto biliar, ela vai drenar a bile que é produzida pelos hepatócitos. Certo? Tudo bem? Então esse é o espaço porta. Essa é a estrutura do fígado. Lembrando, o fígado é classificado como uma glândula mista, porque ele tem a bile como secreção exócrina e tem a eritropoetina, que é um hormônio que estimula a produção de hemácias, como secreção endócrina, além das outras centenas aí de funções que o fígado possui. Bom, em relação ao fígado, né, o que a gente viu na projeção, o que vai representar o desenho, então nós temos no fígado os lóbulos hepáticos, né, então aqui no centro representado um lóbulo. Esses lóbulos eles são delimitados por tecido conjuntivo interlobular. E entre os lóbulos nós vamos encontrar várias dessas regiões que são denominadas de espaço porta, como nós vimos na projeção, certo? No espaço porta é onde nós vamos encontrar, onde existem, né, ramos da artéria hepática, que vai fornecer sangue arterial ao lóbulo hepático, ramo da veia porta, que fornece o sangue venoso ao lóbulo hepático, tem os vasos linfáticos, né, que acabei não representando, e os ductos biliares. O ducto biliar, como a gente já viu na projeção, é aquela estrutura formada de epitélio simples cúbico que vai drenar a bile do lóbulo hepático. Então aqui eu dei né, a gente fez aqui um detalhe maior desse espaço porta, né, para evidenciar o epitélio simples cúbico do ducto biliar, que é a estrutura que drena a bile do lóbulo. O ramo da veia porta, que é uma vênula, que nós já estudamos, né, num outro caso disparador. Então a gente tem que lembrar que a vênula é aquele vaso que tem uma luz bem ampla, parede delgada, né? A vênula ela não tem a camada de músculo liso, ou no máximo uma camada de músculo liso. E o ramo da artéria hepática, que é uma arteríola, que também nós já estudamos no sistema circulatório. Então lembrando que, como que a gente vai reconhecer, né, a arteríola e vênula, né, como a gente já viu na lâmina? A vênula, parede delgada, luz ampla, né, contorno um pouco mais irregular. E a arteríola, parede mais espessa, luz mais estreita e o contorno bem mais esférico. Certo? Com relação ao lóbulo hepático, como a gente viu na projeção, o lóbulo, no centro, sempre existe a veia centrolobular, que está aqui representada. E os hepatócitos, eles estão ordenados, estão organizados em cordões, né, de hepatócitos. E entre essas fileiras de hepatócitos, esses espaços que estão representados, que nós vimos na projeção, são os capilares sinusoides. Certo? Então esses capilares sinusoides eles vão receber o sangue arterial e venoso, esse sangue vai irrigar os hepatócitos e a veia centrolobular vai drenar o sangue dos hepatócitos. Então, cada célulazinha dessa representada é um hepatócito. Tá? Esses espacinhos são os capilares sinusoides. Lembrando que o fígado é uma glândula mista, porque ele tem uma secreção exócrina, que é a bile, e o fígado tem secreção endócrina, que é a eritropoetina, que é aquele hormônio que vai estimular a síntese a produção, síntese de hemácias. Tá? Além daquelas outras centenas de funções que o fígado possui, né, de produzir enzima, armazenar metabólito, desintoxicação do organismo, destruição de hemácias velhas, né? Lembrando que a destruição de hemácias velhas, que é a hemocaterese, é feita pelos macrófagos que ficam na parede do capilar sinusoide. Tá? Então, com relação à morfologia do fígado, que a gente viu na projeção e o desenho, né, é essa estrutura que nós temos que representar, que é isso que nós temos que reconhecer do fígado. Pessoal, então, muito obrigado, né, por mais essa aula, certo? Enquanto continuar essa quarentena, nós vamos ter que seguir esse protocolo, né, fazer as aulas online e as aulas gravadas, certo? E vamos cumprir essa quarentena e nos prevenir, né, usando as máscara, álcool gel, para que logo nós possamos voltar aqui para esse laboratório e ter aula novamente, né, e sentir novamente os colegas, né, ver os professores pessoalmente, certo? Nós todos estamos aqui
numa agonia também, esperando o desfecho, né, o término dessa pandemia. E, se Deus quiser, logo, logo nós vamos estar aqui de volta, dentro da UNOeste, com as nossas aulas, como sempre nós estamos fazendo. Tá? Muito obrigado, pessoal. Um abraço, né, e até a próxima aula.